Então, gente, na publicação anterior, eu cantei uma música e disse que na próxima publicação eu explicaria como eu cheguei a essa composição, ou talvez, melhor dizendo, como essa composição chegou até mim. Então, eu vou buscar ser bem breve e resumido para narrar tudo que eu vi, tudo que eu senti, tudo que me levou a cantar, tudo que me levou a essa composição. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa assim de muitos sonhos, uma pessoa que gosta de sonhar, tanto projetar sonhos conscientes nesse mundo físico, eu gosto de sonhar e realizar, quanto também de percepções oníricas, de sonho mesmo, esses que a gente tem quando a gente vai dormir, a gente sonha. Eu sou uma pessoa sonhadora, tanto que sonha para realizar aqui nesse mundo físico, quanto também tem sonhos, visões noturnas. Enquanto tô dormindo eu sonho, enfim, o que todo mundo sabe o que é sonhar, né? Hoje eu tive um sonho muito intenso e simbólico. Eu tava numa mata fechada, na verdade era uma clareira no meio de uma selva, e ali eu refletia sobre meus propósitos, meus empreendimentos mais atuais e tudo mais, e então eu via uma procissão se aproximando, uma procissão que me pareceu muito macabra mesmo, e aquela energia de união e cultuação em torno de algo sombrio. E então veio uma voz que muitos dizem, o meu mentor, eu também digo isso, é meu anjo de guarda e tal. Outros dizem a espiritualidade, o que eu acho um conceito assim bem delicado, porque quando se diz a espiritualidade, muitas vezes se refere assim a um conceito absolutista de perfeição. E eu acredito assim que espiritualidade é algo bem amplo. Eu acredito que a gente faz parte de uma grande família, isso com certeza. E que acima dessa grande família, junto dessa grande família, há uma grande consciência. É o que Jesus dizia, que Deus é a videira cujo nós que nos colocamos enquanto filhos, nós que nos colocamos como crianças de Deus, nós somos os ramos. Então, essa voz que muitos dizem, meu mentor, espiritualidade, anjo guarda, eu chamo de voz da consciência. E ela se caracteriza, ao meu ver, ela se caracteriza quando ela flui do que é desse tronco, que é Deus. Que Jesus disse, Deus é o tronco, nós somos os ramos. Quando eu percebo que flui de Deus, eu chamo de voz da consciência. É algo que não nasce exatamente assim de mim, essa voz que me fala, e ela literalmente já me falou algumas vezes, muitas vezes até bem resumida. Por exemplo, teve uma vez que simplesmente me disse, levanta. E então, essa voz ela é pautada em alguns valores, cujo qual onde eu reconheço que ela vem de Deus. Esses valores são a paz, o amor, a cura, que ao meu ver é a verdade aplicada de maneira medicinal, respeitosa, harmônica, compreensiva, diplomática mesmo. Diplomacia é uma boa palavra aqui, porque muitos dizem, né? A verdade dói. Quem diz isso com essa convicção
que a verdade sempre dói é porque está acostumado a encarar e a utilizar o que a pessoa chama de verdade de maneira cruel, uma maneira distorcida, porque a verdade, se ela é compreendida de maneira a ser honrada de maneira diplomática, então a verdade talvez possa até doer, mas a verdade, quando ela é trazida no momento certo, para as pessoas certas, nas ocasiões certas, ela é muito mais proveitosa e ela não cria embaraços, ela desembaraça. Então eu acredito nessa verdade. E essa voz de consciência, como eu digo, que eu sinto que é verdadeiramente conectada com Deus, ela é de uma convicção tão firme, mas não aquela firmeza rígida e sisuda, uma firmeza na paz, uma firmeza que encontra sustento harmônico e flui. Esse tipo de firmeza, firmeza na fluidez, na harmonia. Essa voz já me falou algumas vezes e dessa vez foi em sonho. E quando eu estava lá, na clareira dessa selva, e se aproximava aquela procissão verdadeiramente diabólica, na justa acepção da palavra, porque diabo significa opositor. Naquele momento, aliás, não soava muito diabólico. Tudo que eles tinham era uma união em torno de algo sombrio. Eles não eram diabólicos em relação à própria sombra. Eles cultuavam aquela sombra e caminhavam com faixas e tal. E a voz de consciência, essa voz que eu disse que é pacífica, harmônica, verdadeira, ela me falou: não se preocupe, eles não vão te fazer mal. E aquela procissão foi caminhando assim, passando por mim, observando, e algumas crianças que estavam nessa procissão, elas pararam um pouco e ficaram me observando com um ar de admiração, umas crianças que exalavam uma certa pureza. Mas de repente saiu do meio dessa procissão uma anciã de caráter assim degenerado, não apenas pela idade, porque já nos ensina a sabedoria milenar das plantas, que a maturidade, quando é conquistada com fidelidade às raízes, a alinhamento a esse sustento e as folhas bem abertas à luz que vem do céu, ou mais humanamente falando, fidelidade a princípios morais saudáveis, então a maturidade não traz nada além de elegância, doçura e sustento do que é bom. A anciã que saltou do meio dessa procissão diabólica não tinha traços de maturidade, mas traços de amargura, de degeneração moral, não de amadurecimento. Ela chegou com os olhos regalados, com uma fúria que saltava dos olhos, e ela começou a falar comigo que ela era o perigo, que ela era real, que ela existe. E então eu acordei com uma música me soando o coração como resposta a esse suposto perigo. Essa procissão sombria que eu vi lá, ela me lembrou muito a época daquilo que é difícil de chamar de santo, porque era uma falsa santidade, mas aquilo que chamam de Santa Inquisição, quando a igreja, num passado longínquo, tentava impor a fé de maneira bruta
de maneira violenta e, inclusive, condenando a duras penas aqueles que discordavam. E em nome de uma ordem, de uma firmeza que é diferente daquela firmeza que eu estava falando. Aquela firmeza na paz, na fluidez, aquela fluidez na verdade medicinal, aquela verdade que sabe o que falar, com quem falar, sem impor, quando falar, a verdade que não cria embaraços, que não cria sofrimento, mas desembaraços e cura. Então, a época da Santa Inquisição era completamente o contrário disso, né? Eram verdades empurradas que, se eram negadas, acontecia verdadeiramente muita violência. E essa anciã que saiu desse grupo, dessa procissão, lá no meu sonho, ela representava muito isso. E ela dizia que ela era o perigo, que ela existe, que ela é real. Mas aquela voz da consciência, ela já tinha me falado que não era para eu me preocupar, que eles não iam me fazer mal, então eu estava muito tranquilo. Mas eu acordei assim, pensando nisso. Eu, lá no sonho, eu estava num local que era um local assim que eu buscava intimidade com Deus. Era um local que representava um refúgio para mim. Mas eu vi que ali estava sendo pavimentado, construída uma estrada que atravessava aquele local, e foi por onde chegou essa procissão. E ultimamente eu tenho pensado muito na questão das fogueiras, né, daquela época da Santa Inquisição, onde pessoas que ouviam vozes, talvez as vozes daqueles santos que a igreja da época dizia cultuar, a voz de consciência mesmo, incomodava a ignorância daquela igreja da época, da igreja que era intolerante e truculenta, como ainda hoje muitos movimentos em prol de uma ordem, não uma organização harmônica, mas em prol de uma ordem que se impõe de maneira truculenta, o é ainda hoje. Então, quando eles ouviam alguém dizer que ouviu vozes que traziam uma verdade que era diferente àquelas das crenças rígidas deles, eles literalmente queimavam aquelas pessoas, né? Joana d'Arc foi assim, ela ouvia vozes e ela foi levada para a fogueira, e o padre, enquanto botavam fogo nela, falou: abdica, fala que essa voz é do demônio. E ela, pegando fogo, falou: minhas vozes vêm do céu. E a última palavra que saiu da boca dela foi Jesus. Jesus. A igreja que dizia seguir Jesus estava incendiando uma serva dele. Então eu tenho pensado muito sobre isso. E aquela procissão que eu vi no sonho, que atravessava aquele lugar que era sagrado para mim, aquele lugar de intimidade com Deus, que tinha sido pavimentado ali em torno, contornando esse círculo, essa clareira, tinha sido pavimentado, e era por onde estava passando essa procissão sombria, que me soava diabólica. E, como eu disse, saíram crianças dali me olhando com um certo ar de admiração, crianças cuja qual eu via uma pureza que distinguia elas daquele movimento que estava acontecendo ali. Mas me pulou essa anciã lá do meio, lá, uma anciã encurvada com um semblante de fúria, e veio me falando: eu sou o perigo, eu existo, eu sou real, me dizia a anciã. Então, eu acordei pensando nisso, de fogueiras, e tinha uma música me pulsando no coração. E ela é da seguinte maneira: pensem no seguinte: pessoas foram queimadas, pessoas que estavam servindo Jesus
Joana d'Arc foi assim. Ouvia as vozes dos santos que a igreja dizia cultuar, e por ouvir essas vozes e levá-las a conhecimento da igreja, a igreja a queimou, dizendo que ela servia ao diabo. Diabo significa opositor. Para aquela igreja que era servidora do maligno, de fato, as vozes que vinham do céu soavam como opositoras àquela ordem que eles tentavam impor, aquela ordem que não vinha do céu, aquele fogo que não vinha do céu, aquele fogo que vinha de mãos humanas de maneira destrutiva. E se Jesus disse que Deus é a videira, cujo qual somos os ramos, e esses servos foram queimados, de uma coisa eu sei: as cinzas deles voltaram à terra, o espírito subiu ao céu. E ainda essas cinzas terrenas fortificam nossas raízes, nos trazem conhecimento e força. Então a música que me veio é da seguinte maneira: eu sou a terra, eu sou o fogo, não sou a guerra, não sou o jogo, mas me coloco em campo com disposição, fluindo água com fogo, sou coração. Sabe de uma coisa, gente? Às vezes é difícil não soar arrogante. O que eu quero aqui é fazer um pedido e deixar um conselho a esses representantes da energia arcaica, como aquela anciã encurvada e degenerada não apenas pela natural degeneração da idade, mas uma degeneração que foi criada pelo ódio, por uma postura sisuda, rígida e intolerante. A esses representantes da imagem daquela anciã que eu vi no meu sonho, eu só quero dizer uma coisa: não ousem tentar queimar os filhos de Deus. Vocês já fizeram isso no passado. O espírito daqueles que vocês queimaram subiu aos céus. As mãos deles ainda nos alcançam aqui na terra. E mesmo as cinzas deles fortaleceram nossas raízes. Para o bem de todos, não ousem tentar nos queimar. Esse é um conselho amigo que eu deixo aqui. Deus nos abençoe. Deus nos abençoa. Sejamos coerentes.